Aécio Domingos. Muzi responde: existe homeostase na fase de bulking? Não consigo passar dos 90 quilos. Aécio, homeostase conceitualmente é um negócio que se não tem a gente morreu, tá? Mas quem treina não tem homeostase, tem uma coisa que chama homeorrese, tá? Que é o nosso equilíbrio metabólico dinamicamente modificado. Por quê? Pelo exercício, tá? Então o que você está querendo me falar é: existe platô na fase de bulking? Existe. Existe porque você parou provavelmente de ganhar capacidade física. Reveja seus pesos, cargas e métodos. Se o seu treino está igual faz 2 meses, você não vai mudar. E outra, o seu corpo só muda depois que você fica 6, 8 semanas aumentando essa carga ou aumentando o número de exercícios, diminuindo o número de tempo de treino. Quando você muda a sua função, aí depois vem a mudança do seu físico. Se você não está mudando sua função, o seu físico não muda mesmo. Gil FFC. Na fase de bulking, vocês estipulam um número de calorias fixo durante toda a fase ou vai aumentando conforme o peso do atleta vai aumentando? E se aumentam, de quanto em quanto tempo fazem isso? Gil, não tem regra, tá? Cada atleta ele tem uma resposta diferente para um binômio treino e dieta, tá? O normal é, numa fase de off-season, eu não gosto de falar bulking porque parece que o sujeito vai ficar gigantesco, e isso não é tão bom assim. O excesso de mudança normalmente é uma piora, tá? Mas numa fase de ganho de massa muscular, o que acontece é, existe sempre um aumento da capacidade física. Existindo aumento da capacidade física, sim, existe aumento da demanda calórica. Então o nutricionista ele sai correndo atrás dessa demanda, nunca na frente, porque senão ele engorda o sujeito em vez de fazer ele ganhar massa. Então, minha dúvida é em relação a 2 suplementos que são muito usados, mas muitas vezes não sabe nem o porquê do uso, que são glutamina e BCAA. Minha dúvida é em relação a, na sua prática, quando se usa, por que se usa, porque você ouve que para sistema imune ou anticatabólico e tal, mas na prática mesmo muita gente compra e não sabe se está na hora de tomar, o quanto tem que tomar, como tomar. Tá bom, vamos falar de glutamina antes? Bom, glutamina tem relação com o sistema imune por quê? É o aminoácido base que o seu sistema imune consome. E assim, o que a gente percebe? Por causa desse estímulo imune que existe com o exercício para você, ou que depende do seu aparelho imunológico para você sinalizar a síntese de proteína, você acaba tendo uma depressão e aí você acaba tendo algumas falhas, o que a gente chama de janelas imunológicas. As 2 horas pós-treino é o momento onde o seu corpo está mais suscetível a pegar algum tipo de infecção viral, bacteriana, porque tem essa queda. Agora, o que de fato funciona a glutamina pra gente? O que é diferente? Ela participa de um negócio chamado ciclo de Cori ou ciclo da alanina, tá? Se você for olhar na literatura, tem uma porrada de trabalho falando que glutamina não ajuda nada e mais uma cacetada falando que ajuda. Se você olhar a metodologia daquilo que fala que não ajuda, a metodologia ela não está adaptada para aquilo que é o modelo experimental que precisa. Por quê? O que faz a glutamina? Bom, primeiro o que faz o músculo para precisar da glutamina? O músculo ele pega aquele piruvato, quebra em lactato e ele vai acumulando lactato, porque o lactato não é usado como substrato energético, ele é resultado do uso do piruvato para obtenção de ATP. Tudo bem, você terminou o seu treino, você está bombado de lactato. E aí, para onde vai esse lactato? Esse lactato, via uma enzima chamada lactato desidrogenase, ele volta a ser piruvato. E esse piruvato, parte dele, ciclo de Krebs, e parte dele é transformado em alanina. Quem faz isso? Uma enzima chamada TGP, que você já ouviu falar que tem no seu exame de sangue, né? Ela é uma transaminase que rouba, ela pega na realidade um radical amina da glutamina ou do glutamato, joga no piruvato, formando alanina. Então quem é a glutamina nesse momento? É o que permite que você forme alanina a partir de piruvato, que é feito a partir do excesso de ácido lático produzido. E por que isso é importante? Porque a alanina é um aminoácido transaminador, ou seja, ela ajuda o seu organismo a fazer mais proteína contrátil. Então, se você tem glutamina, você tem aceptor de NH3 que vai devolver esse NH3 para depois o seu músculo conseguir fazer mais alanina para fazer outro tipo de proteína. É aí que a glutamina funciona. O BCAA, ele funciona de outra forma. O BCAA ele é um sinalizador. Então tem também uma pacetada de trabalho, falar, o BCAA não funciona também, com uma porrada de metodologia diferente. Por quê? O erro metodológico ele pode ser por um viés acidental ou pode ser proposital. Vou te dar um exemplo. Vamos fazer uma pesquisa eu e você.
Vamos provar que avião é péssimo para andar na rua. O que você acha que vai ser o resultado? Que carro é muito melhor. Vamos provar que carro é péssimo para voar. A gente põe uma rampa no meio do aeroporto e faz correr do lado do avião. O que você acha que vai acontecer? Vamos pegar o BCAA e vamos falar que ele é um bom nutriente. Não, ele não é um bom nutriente, ele é um suplemento, ele faz uma sinalização. Aí a gente tem que começar a falar de um trabalho de um cara que é um holandês chamado Van Loon, de 2007, que foi o primeiro que estudou o BCAA como nutriente. O que ele fez? Pegou um grupo de indivíduos e aí ele deu nada pós-treino, glicose pós-treino, proteína pós-treino e glicose mais proteína mais leucina via BCAA pós-treino. O que ele descobriu? Que a melhor situação era quando você tinha a leucina junto com o BCAA, né, ou participando do BCAA nesse pós-treino. Então, o que ele mostrou? Que não é uma questão de quanto mais melhor, mas é uma questão de sinalização. Um outro trabalho dele, o que ele fez? Ele pegou o sujeito depois do treino e só deu BCAA. Só que ele fez o quê? Ele pegou esse sujeito e deu BCAA imediatamente depois do treino e deu BCAA 2 horas depois do treino. O que ele observou? O spike de síntese de proteína, ou seja, o pico de capacidade de produção de proteína do músculo. O que ele viu? Que quando você dá o BCAA imediatamente depois do treino, esse pico de produção de proteína muscular ele é muito maior do que se você esperar 2 horas. Por quê? Porque você bate com os momentos de síntese e você bate com outros acontecimentos metabólicos que fazem sentido. Então, como é que você usa o BCAA? Você usa o BCAA quando você quer que o seu corpo aumente a capacidade de síntese de proteína. Um tempo atrás, o BCAA ele era tido como se fosse um antagonista de triptofano. Então você usava o BCAA, que era rico em leucina. O triptofano ele começava a competir com o BCAA para passagem na barreira hematocefálica. Você não fazia serotonina e você tinha demora para a sensação de fadiga. Não foi bem isso que o pessoal descobriu mais tarde. Por quê? Porque descobriram que o ácido graxo fazia a mesma função. E que essa competição para o triptofano não tinha tanto sentido. Que por mais que serotonina significasse, sim, cansaço, letargia, falta de capacidade física, sensação de saciedade, dificuldade de resistir à intensidade de trabalho, não era bem essa relação que ele tinha com o BCAA. Então o que você tem que saber? Glutamina funciona? Funciona. Em que situação? Para aumentar a produção de alanina pós-treino quando você tem uma grande produção de lactato. Então vai funcionar, por exemplo, num treino de força? Não, vai funcionar num treino de resistência anaeróbica. Aqueles treinos tipo SST, FST7, treinos de alta quantidade de repetição. E o BCAA? O BCAA ele vai funcionar bem quando você usar nos momentos onde ele é feito para. Qual o melhor momento para você usar o BCAA? Logo depois do treino para sinalizar um aumento da síntese. Se você usar nessas duas situações, você está fazendo uso exatamente porque ele é feito para sinalização. Se fugir disso, o efeito vai ser duvidoso. Mas nesse caso seria substituir então um possível whey pós-treino pelo BCAA? Somar. Você tem as duas coisas. Ou até somar uma refeição sólida, por exemplo, caso seja a situação. Também. A gente prefere o suplemento pós-treino por duas coisas. Velocidade de absorção e uma dificuldade que acontece com o treinamento que a gente chama de anorexia pós-treino. Quanto mais pesado você treina, por causa da acidose metabólica que você causa, você começa a ter aversão à comida. Então, se você tem um líquido de baixa concentração, pelo menos você toma alguma coisa. Agora, se você consegue comer, o ideal é comer e suplementar, as duas coisas. A comida para ter quantidade de nutriente que vai ser liberada nas próximas 3 horas e o suplemento para sinalizar o aumento de síntese que você quer. É para isso que serve o suplemento. O suplemento é uma coisa inteligente, ela entra no momento certo para fazer aquilo que você quer, que é amplificar ou aumentar a eficiência de um negócio. Você imagina, se fosse cada vez comer mais, imagina, faz 26 anos que eu treino, se eu tivesse que comer mais, eu passava o dia comendo. E não é bem isso que ia acontecer, né? Não tem, nem aproveitamento. Certo? Obrigado. Felipe G0, Muse responde. Parabéns pelo seu trabalho, mestre. Muito obrigado, mestre. Eu gostaria de saber por que o feijão, tão presente no prato dos brasileiros, não está tão presente nas dietas. Seria pelo modo como ele é preparado? Grande abraço dos marombeiros de Guarulhos. Ô Guarulhos, sempre que eu vou viajar eu lembro de vocês, ó, beijo pra vocês. Seguinte, feijão, meu, você tem muita razão quando você fala no preparo. Feijão ele tem uma quantidade de tanino muito grande, que é um fator antinutricional. Então, se você pegar um nutricionista e perguntar para ele como é que faz feijão, ele vai falar para você que tem que fazer uma coisa chamada remolho.
tá? O que é remolho? É você fazer um pré-cozimento daquele feijão para tirar esse fator antinutricional para depois você usar como nutriente. Eu particularmente adoro feijão, né? De paladar, de qualidade de carboidrato que ele tem, é excelente, só que tem que ser um feijão que sofreu remolho, senão você sabe o que acontece. Normal, é assim, a vida é fisiologia, inviabiliza o seu relacionamento, tá? Então lembra do remolho, você está no caminho certo, a coisa vai bem. Nézia Araújo, Thiago Carvalho, Muzi responde: qual o melhor cardápio para se ganhar e manter a massa muscular magra? E exemplos: Raízos. E o whey deve ser tomado quantas vezes ao dia para não comprometer a saúde? Pois nessa ganância de ganhar massa muscular, uns exageram. Nézia, muita gente exagera, concordo com você, mas olha só, não tem um cardápio melhor, tá? Primeiro que uma pessoa é diferente da outra, você já devia ter previsto essa resposta, fala a verdade. Não queria te decepcionar, mas vou te falar, porque senão você vai continuar perdendo tempo copiando dieta de revista. Não faça isso. Pega um bom profissional, esse bom profissional, ele vai trazer para você a sua necessidade imediata naquela situação, e aí o que vai acontecer é que você vai conseguir saber aquela dieta para aquele momento. Até porque depois que você ganhar essa capacidade física que está linkada nessa dieta, é hora de mudar. Por quê? Porque já é outra Nézia, e sendo outra Nézia, outra resposta acaba sendo necessária. Eu tenho duas perguntas. Senhor. Eu tive câncer, recentemente, descobri 2 meses atrás. Fiz 2 meses de quimioterapia e eu treinava já tinha 2 anos. E meio que eu senti uma perda dos meus músculos, essas coisas. Você tem alguma recomendação? Queria passar com consulta com você. Independente com quem você for passar com consulta, você tem que ter primeiro um nutricionista para ajeitar a sua demanda metabólica, tá? A parte da alimentação é fundamental. O câncer não é diferente. O câncer é uma das doenças espoliantes. Você perde massa muscular. Então, se você não faz uma adequação alimentar para aquilo que você passou, o que começa a acontecer é que você começa a perder massa muscular sem conseguir recuperar. Então, sempre você tem que ter um acompanhamento, principalmente numa situação dessa. Tá. E a segunda? A segunda é que meu pai tem muito essa questão de preconceito com o whey protein. O que você tem que eu posso dizer a ele sobre o whey protein? Eu acho que nada que você vai dizer pro seu pai vai convencer ele que é uma coisa segura. Eu acho que isso tem que um especialista falar para ele. E assim, mesmo assim, correndo o risco de ele não aceitar e continuar pensando a mesma coisa. O que eu posso te falar é o seguinte: se todo o desempenho dependesse de whey protein, a gente estava ferrado, né? Porque tem gente que não tem acesso a isso, né? Você pode fazer um ótimo trabalho sem o suplemento alimentar. O que você precisa na realidade é ter um nível de organização que permita isso, né? Com o tempo, eu acho que isso é um trabalho de esclarecimento, porque a mídia ela faz esse favor pra gente de lançar reportagens que façam o quê? Barulho, não necessariamente que sejam verdade. E aí sensibiliza a pessoa que absolutamente não tem nenhum tipo de conhecimento sobre um assunto específico, né? O que é ruim, porque em vez de prestar um serviço à comunidade, melhorando o nível de conhecimento de um assunto, não, ele faz você criar mais preconceito, e criando mais preconceito você piora toda aquela situação. Treina direito, pega um bom acompanhamento com um profissional que você confie, siga absolutamente o que ele fala, é o melhor conselho que eu posso te dar. O resto é deixar o tempo passar. A gente às vezes quer uma solução rápida e não percebe que a solução melhor, ela não necessariamente é rápida. É a história do faixa preta. O sujeito entra no karatê, ele quer ser faixa preta no dia seguinte. Não, ele sabe, vai demorar 10 anos para ele fazer isso. Musculação é a mesma coisa. Você vai fazer ser faixa preta daqui 5. Essa que é a parte mais legal do que o karatê, demora muito menos. Mas o nível de comprometimento é o mesmo, às vezes até maior. Certo? Certo. Sucesso, saúde. Obrigado por uma foto. Claro. Caio Rocha, 99. Olá, Muzi. Beleza? Beleza. Gostaria de saber como você me indicaria tomar o Whey Pro da Max Titanium, visto que pratico musculação. Muzi responde. Caio, seguinte, o Whey, ele é um sinalizador. Então, como que ele funciona? Ele funciona para algumas coisas. Uma delas, inibir parcialmente a miostatina que você produz no exercício, que é uma substância que o músculo produz que impede o desenvolvimento muscular. Outras formas de usar o Whey, quando ele sinaliza a síntese proteica. Então, o suplemento não é um alimento, ele é uma substância que faz com que o alimento seja melhor aproveitado. Vamos dizer assim? Pode ser que seja uma forma de entendimento. Então você usa o whey para fazer o seu corpo aumentar a capacidade de produção de proteína e com a alimentação regular, aí sim você tem esse aumento de capacidade realizado.
tá? Mas de verdade, cada pessoa tem uma capacidade inerente à época. Você precisa passar com um sujeito que mexa nisso para você, tá? Por quê? Senão você vai jogar dinheiro fora e fazer um xixi super caro. Jean CF Matos. Muzi responde: vale a pena fazer um off sujo? Mesmo sabendo que ganho muita gordura, mas por outro lado consigo fazer um cutting proveitoso. Jean, cada vez que você engorda, você tem piora metabólica, meu. Cada vez que você engorda, a dificuldade de você secar é maior. Você tem sobra de pele, você tem gordura remanescente e outra. Gordura, uma vez que ela se divide, que você faz hiperplasia, porque gordura é a única célula que se divide no nosso corpo depois que a gente nasce, ela não volta para trás na mesma hora, ela não faz a apoptose e morre, ela fica lá esperando só você comer alguma porcaria para ela voltar. Meu conselho, nunca engorde, tá? O ganho de gordura, ele representa necessariamente uma piora da sua função metabólica. E se você piora a sua função metabólica, cada vez mais difícil para ganhar massa muscular, cada vez mais difícil para você conseguir secar e ficar com o físico trabalhado de acordo. A pergunta é sobre a EJ. Quando que ele é indicado? Se é só num cutting ou num booking também? E para quem? Todo mundo pode usar? Pode fazer? A EJ é uma estrutura bem segura, mas antes de falar isso para você, o que acontece? Eu tenho que te contar a história do exercício em jejum. Na realidade, uma pesquisadora chamada Karen Proin, em 2007, ela resolveu estudar o que acontecia no jejum. O que ela começou fazendo? Vamos treinar em jejum, vamos ver o que acontece. Treinar em jejum, ela descobriu que era ruim. Você perdia massa muscular, você piorava a sua qualidade metabólica, você piorava a sua resistência periférica à insulina. E ela falou, mas tudo bem, e aqueles caras que são os caras musculosos, por que eles fazem aeróbico em jejum? E ela foi entender o que esses caras faziam. A visão do leigo é que eles estavam treinando. Eles estavam fazendo um exercício aeróbico de baixíssima intensidade. Quanto? Abaixo de 60% da capacidade de consumo máximo de oxigênio. O que ela fez? Ela construiu um estudo. Ela pegou um grupo de pessoas, botou para fazer exercício aeróbico até 2 horas, por até 2 horas, a 60% da capacidade máxima de consumo de oxigênio e avaliou o que acontecia com essas pessoas no tempo. O que ela percebeu? Primeiro, o aeróbico em jejum feito dessa forma, abaixo de 60% de consumo máximo da capacidade de oxigênio, ele não é um treinamento aeróbico, ele é simplesmente um ritmo de atividade aeróbica, tá? Segundo, essas pessoas, elas não perdiam peso em razão a esse exercício, porque era um exercício de baixíssimo gasto calórico. Só que, de fato, elas tinham uma diminuição da gordura corporal. Por quê? Ela aumentava a oxidação de ácido graxo na fase de repouso quando entrava carboidrato. O que você faz? Nutrição. Você aprendeu na bioquímica a seguinte frase: o carboidrato, a gordura, queima numa chama de carboidrato. Não aprendeu assim na aula de bioquímica? Isso é verdade, é 100% verdade. Você precisa de carboidrato para queimar gordura. Só que quem cuida disso? Quem cuida disso é a sua mitocôndria, o seu aparelho enzimático, principalmente o seu aparelho que faz esse tipo de trabalho. Tudo bem. O que essa mulher descobriu? Karen Proin, ela descobriu que quando você faz, por exemplo, um aeróbio em jejum em baixíssima intensidade, primeiro que você não cria um estímulo para o seu músculo modificar. Só que você cria como se fosse uma dificuldade da função do seu aparelho enzimático, de uma forma que ele começa a produzir enzima, só que ele não usa, por quê? Porque não tem carboidrato para oxidar aquela gordura. Pensa um estilingue. Então você está produzindo aeróbio, você está produzindo enzima em função do aeróbio em jejum. Você está esticando a quantidade de enzima, está esticando até parei. A hora que entra o carboidrato, pum, você solta tudo aquilo. Então o que ela descobriu? Ela descobriu uma maneira fisiológica de criar um estímulo enzimático que fizesse com que você só bioquimicamente queimasse mais gordura no repouso. Simplesmente isso. Quem está indicado? Difícil responder. Qualquer pessoa poderia fazer, não existe contraindicação. Tá? Só que isso não te traz um ganho de capacidade física aeróbica. Quem faz aeróbio em jejum achando que ela vai ganhar capacidade aeróbica, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que ela vai aumentar a capacidade enzimática dela quando entrar o carboidrato na dieta dela normal. Quem que para você ajudaria, por exemplo, isso? Imagina que você tem uma paciente, uma mulher ou um homem, que tem uma resistência periférica à insulina de 1,3. Não é uma coisa muito grande, mas o que acontece com ela? Quando você entra com a quantidade de carboidrato que você deveria entrar para ela ganhar massa muscular, ela engorda. Quando você tira a quantidade de carboidrato que você deveria tirar para ela emagrecer, ela perde massa muscular.
E você fica nessa dualidade com ela, sendo que ou ela engorda ou perde massa muscular, ou ela engorda ou perde massa muscular. Por que isso acontece? Porque a resistência periférica à insulina dela é ruim. O que você pode fazer? Se você não consegue fazer via alimentação, coloca o aeróbio em jejum. O que vai acontecer? A capacidade enzimática dela aumenta, a resistência periférica à insulina cai, você consegue dar a quantidade de carboidrato que você quer. Esse é um recurso que serve muito mais para você do que, por exemplo, para um treinador. Por quê? Porque isso não é um treino. Isso é um recurso fisiológico para aumento da capacidade enzimática em repouso. Então esse é o pulo do gato. O que você tem que saber sobre o aeróbio em jejum, então? Se é seguro, se não é. Essa mulher mostrou que é seguro. Para quem ele está indicado ou não, ele não tem contraindicação, porque a intensidade de trabalho é muito baixa. E qual é o propósito real? O propósito real, ganhar capacidade física aeróbica? Não, de novo, aumentar a capacidade de oxidação de lipídio no repouso quando entra carboidrato na alimentação. Desanuviou? Então pronto. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. De nada. Alejandro Clapton. Toca um violão, Alejandro? Olha só, cabra. Quando você estagna numa dieta hipocalórica, você sempre vai estagnar numa dieta hipocalórica, tá? Se você está fazendo dieta hipocalórica treinando, alguma coisa está errada. Por quê? Porque você vai desadaptar, você vai perder a capacidade de realizar trabalho físico. Você precisa ganhar a capacidade de realizar trabalho físico. É por isso que o nutricionista, ele não te arrebenta do ponto de vista energético quando você treina, tá? Dieta hipocalórica é para emagrecer pessoas que são obesas e sedentárias. Quem treina faz uma dieta que é uma dieta que permite que ele treine com alguma capacidade também de recuperação desse exercício. Então assim, sempre que você fizer uma dieta hipocalórica, você vai ter estagnação e aí não tem o que te tire do lugar. O que te tira do lugar é fazer o ajuste de dieta para que você seja capaz de treinar, se recuperar e se adaptar, tá bom? Alexander. Muzi responde, Muzi com S, Alexander, vai pro inferno. Qual o objetivo da ioimbina numa dieta de carb cycling? Nenhum. Ioimbina é o beta-3 agonista inespecífico, você pode ficar extremamente ansioso com o uso dela, não te aconselho usar ela separada, principalmente por quê? Porque a ioimbina, se tem notícia que você compra OTC, over the counter na farmácia, a dose dela é da ordem de 4 mg. Por quê? Porque ela era vendida como se fosse uma dessas medicações para uso de disfunção erétil, tá? Antigo, antes de existir os inibidores de fosfodiesterase, que são as drogas atuais, tá? O grande problema é que nessa dose ela é muito ansiogênica, não te recomendo. Existe uma chance grande de você ter perda de força por causa dessa situação. Fala, Lucas. Então, eu sou atleta de atletismo. Eu faço a prova salto em distância. E eu gosto muito da área aqui, geral disso. Eu sou estudante de nutrição, aí eu tenho uma dúvida, porque eu já fiz muitos testes de força, que periodicamente a gente faz teste de força lá. Arranco, uns saltos. E eu fiz muito deles em jejum. E tive um resultado normal, não nem abaixo nem acima. Às vezes melhorei, mas só que como sou novo ainda tem muito a melhorar. Eu queria saber assim, o que você tem a dizer em questão de treinar em jejum e força, assim, se a força O que você fez foram testes de força, tá? Você está falando de metabolismo ATP-CP. Você não entra nem na fase glicolítica direito. Você entraria se você tivesse que fazer recuperação, mas não é um treino, ele é um teste. Realmente, um teste de força numa situação de jejum, talvez ela não modifique tanto assim. Que foi o que aconteceu com você. Treinamento é diferente. Treinamento, Lucas, você vai precisar ter uma alimentação que, ainda que não suporte o levantamento, você vai fazer uma série de 3 repetições máximas, por exemplo. É só ATP-CP, não entra nada glicolítico. Só que o glicolítico entra na recuperação. Quanto tempo você descansa entre uma série e outra? 3 a 5 minutos. Tchanã, quanto você está trabalhando? Você está trabalhando de preferência, microciclo de choque entre 80% e 100%, ou às vezes até 110%. Então, o que acontece? Na fisiologia, a gente tem um jargão. A gente fala que o repouso de um exercício anaeróbico é um exercício aeróbico. Por que a gente fala isso? Porque para você se recuperar da força que você fez para levantar esse peso, essa recuperação é uma recuperação paga com energia, que você obtém através do metabolismo aeróbico. Então, você precisa dessa quantidade de nutriente para quê? Para você sustentar, por exemplo, um volume de treino. Quanto tempo dura um treino de força? 2 horas, 2 horas e meia. Você tem descanso de 5 minutos. Para você fazer 5 séries são meia hora.
5 séries. Pra você ter uma ideia, um treino meu, por exemplo, treino de bíceps que eu treinei hoje de manhã, foram 20 séries. Eu fiz em 24 minutos. É quase uma série por minuto, é altíssima resistência anaeróbica. Eu preciso de muita energia, não fiz em jejum. Esse treino eu não faria em jejum de jeito nenhum. Você provavelmente até conseguiria começar um treino de força em jejum, só que você não progrediria. Por quê? Porque aí ia começar a chegar nos 30 minutos, nos 20 minutos de treino, a sua força ia começar a cair, porque sua velocidade de recuperação não ia permitir. Então você ia ter aqueles drops intensos. E aí outra coisa que você tem que pensar, quem é o inimigo principal ou o amigo principal do cara que treina força? É o sistema nervoso central. Isso daqui, quando não tem carboidrato, isso falha, meu. Por isso que você vê, é mais comum em powerlifter. Quando os caras eles começam a trabalhar muito na força máxima, muito sobre um RM, ele entra numa fadiga que o peso dele cai para 1/3, metade, e ele passa aí 3, 4 semanas para conseguir recuperar isso daí e voltar no que estava. E do mesmo jeito que aparece isso, isso volta sozinho. O que que é? É desgaste do sistema nervoso central. Então calcule. Para um teste até dá, agora para treinamento desconsidere. Não é uma coisa que vai ser funcional para você. E rápido, eu não sei se posso fazer outra. Mas em questão de usar creatina assim em jejum. Não vai te fazer tanta diferença porque a creatina precisa de carboidrato para ser absorvida. A primeira coisa é essa, né? E ela sozinha, o que que faz a creatina? A creatina é um transportador, tá? Só para você ter uma ideia, a creatina ela tem uma falha de 30% em todos os casos. Por quê? Porque o que falta nesse cara não é creatina, é ribose que faz a reciclagem da creatina para ele poder fazer a reciclagem do ATP, para ele poder fazer ele ter esse transporte do fósforo. Então assim, você usa creatina em treino de força? Absolutamente. Você falar para mim que você treina treino de força e não usa creatina, desculpa, você não está treinando na sua melhor capacidade. Agora, essa creatina ela tem formas melhores e piores de ser absorvida. E quando você põe carboidrato, com certeza é a melhor forma possível. Certo?